21 dias atrás, quando eu deixei o Brasil, o Cruzeiro estava numa situação, não vou falar tranquila, mas confortável. E agora o Cruzeiro dentro do Z4. E aí fica, gente, por que dessa queda tão vertiginosa em tão pouco tempo, em 21 dias, para essa queda tão vertiginosa do Cruzeiro? Romano, eu falei nos dias anteriores ao jogo do São Paulo, jogo contra o São Paulo no Morumbi, logo depois das vitórias contra Atlético e Bahia, que talvez o maior desafio do Cruzeiro para manter aquele desempenho seria manter o mesmo espírito, né? Ele mostrou dentro da Arena MRV, um time que correu mais que o adversário, que se entregou mais, que compensou a disparidade técnica com mais vontade, com mais intensidade, e a mesma coisa no jogo contra o Bahia. E que talvez o maior desafio do Cruzeiro fosse manter essa pegada, esse ritmo, essa vontade, essa entrega. E não foi isso que a gente observou. O jogo lá no Morumbi, no segundo tempo, o Cruzeiro foi até superior, criou oportunidades. No jogo contra o Internacional, teve volume de jogo para vencer, mandou 3 bolas no travessão, mas ainda assim não foi um time tão ligado e tão comprometido com a situação do clube como a gente viu nas partidas anteriores. E para mim esse é o fator mais preocupante, para além de que nem dos jogadores que a gente esperava um pouco mais, eles têm conseguido entregar, né? Por exemplo, ontem, o Zé Ricardo, eu acho que existem alguns pontos do trabalho do Zé Ricardo que possam ser questionados, mas eu particularmente não achei a escalação inicial ruim, pelo menos no que ele teorizou, né? Em voltar o Bruno Rodrigues para a posição dele, em colocar mais um centroavante dentro da área, mais um homem para finalizar, em ter o Nicão e o Matheus Pereira como as principais referências técnicas do time, só que eles estavam errando absolutamente tudo. Os caras não estavam conseguindo dominar a bola e passar para o companheiro, que é o fundamento básico do futebol. Então, quando você já tem um time limitado, as peças que você acha que pode entregar um pouco mais estão num momento horrível. Coletivamente, o time não consegue se entregar e correr mais que o adversário, o cenário é realmente tenebroso. Por mais que eu acredite que há ainda times piores que o Cruzeiro no Brasileirão, acho que esse cenário e a forma como o Cruzeiro tem encarado esses jogos pode ser determinante para uma queda. Eu conversei com um cruzeirense ontem, depois do jogo, e ele me falou assim: nossa, antes do jogo começar, eu estava até com medo dos caras do Cruzeiro serem expulsos, porque eu achei que eles iam entrar com tanta vontade, com tanta correria, com tanta pegada, que eu pensei, nossa, esse é um jogo até perigoso dos caras se excederem, porque vai querer tanto vencer, vai querer tanto passar por cima do Curitiba. E o que a gente observou foi totalmente o inverso disso, né? O Cruzeiro jogou ontem contra o Curitiba como se ele não precisasse vencer. Como se ele já fosse o time que estava virtualmente rebaixado, que no caso era o Coxa, que também não fez nada demais, mas é isso a gente já viu o campeonato todo, né, Romano? O Coxa teve mais vontade, né, Ali? Eu vou discordar elegantemente, que é uma característica que eu tenho, a elegância. Não sei se você tenha percebeu? Dos meus nobres colegas, até porque eu elogiei bastante já no início. Já foi a cota, né? Já tá bom também. Cara, se fosse só vontade o problema do Cruzeiro... Não, mas não é só vontade. Se fosse o principal problema fosse a vontade, eu acho que o torcedor do Cruzeiro podia ficar tranquilo. É só então ter vontade que o time vai ganhar os 6 próximos jogos, os 6 últimos jogos, e vai se livrar do rebaixamento. Eu acho que era a vontade de contratar bem, é a vontade de ter bons jogadores, é a vontade de ter zagueiro, é a vontade de ter volante. É a vontade de ter um técnico. Técnico é uma coisa que também é uma coisa que é bem discutível, porque o Cruzeiro não queria o Zé Ricardo. O Zé Ricardo não foi a primeira opção, não foi a segunda opção, não foi a terceira opção, não foi a quarta opção. Aliás, isso deveria ser mais um motivo para pensar 10 vezes antes de mandar embora o Pepa. Porque o Cruzeiro tomou um montão de fora. O grande erro do Cruzeiro foi esse? Foi ter dispensado o Pepa? É difícil falar de um grande erro, né? Mas eu acho que esse é o mais impactante. Eu acho que a forma como a direção tem tratado todo esse processo, para mim, é muito equivocada, né? A gente tem falado aqui de muita calculadora e pouco coração. De pisar na nossa terra, de beber da nossa água, de entender o que o Valladolid é uma coisa, o Cruzeiro é uma outra coisa completamente diferente, o Bragantino é uma coisa, o Cruzeiro é outra coisa. Então você não pode tratar só na matemática ali, na calculadora, como eu disse aqui, não, isso aqui é uma empresa. Não é uma empresa. Não é uma empresa, porque você não comprou só
o Cruzeiro, você comprou a história, você comprou os títulos, você comprou a torcida, você comprou a paixão. E você tratar dessa forma tão fria... Não, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar os jogadores, que foi o que aconteceu na montagem do time. Uma aposta audaciosa, inclusive, de pegar muita gente que estava em baixa, que teve um 22 ruim, e ter a pretensão de transformar esses caras em grandes jogadores novamente. Né? Se você pegar a montagem do elenco, foi basicamente isso. Mas por que com o Pepa tava dando certo? Então, mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque o time também, quando ele foi mandado... Eu não mandaria embora o Pepa nunca. Quando ele foi mandado embora, ele vinha de um jejum ali, acho que de 7 ou 8 jogos. 7 jogos, mas eu acho que o time tava jogando melhor. O time tava jogando bem. Bom, é isso, é visivelmente. Então, assim, você tem que ter muito cuidado quando você vai mexer com a paixão de uma torcida gigantesca como é a do Cruzeiro. Você não pode tratar como se fosse só uma empresa. Então, acho que começa por aí. Mas, de qualquer forma, o Zé Ricardo, que foi citado aqui, ele não era uma opção pro Cruzeiro. Tanto que eles foram tomando fora atrás de fora. Foi oitavo? Na informação que eu tenho, foi o 8º nome. Mas isso aí vai ter gente que vai falar que foi 7º, foi 6º. Mas, olha, entre os 5 nomes ele não estava, isso é certeza. Então, assim, dito isso, o Zé, que teve uma semana para trabalhar, eu esperava que o time jogasse. O time jogou muito mal. Foi uma das piores partidas do Cruzeiro e tal. Mas eu, sincero, honestamente, eu acho que, não sei se eu diria vontade, eu acho que a ruindade pra mim se sobrepõe à vontade. E ontem no jogo, que o time jogou mal, teve alguns lances que ficaram muito evidentes disso. Teve aquele lance dos 2 zagueiros se chocando, que foi uma coisa bizonha. A bola sobrou. Pastelão, né? A bola sobrando pro Slimani ali fazer o gol, que também deu uma engrossada, e o Rafael Cabral foi bem. Teve o gol perdido pelo Matheus Pereira aqui. Displicência pura aqui, Nossa, hein, Ale? pra você ter uma ideia, como você tem limitação, aquele cara foi contratado para ser o melhor do time. É o maior salário do Cruzeiro hoje. Mas você acha que ele é ruim naquele nível? Não. Porque eu não acho. Porque eu vi muita gente falando assim, olha o gol que o Matheus Pereira perdeu, ele é ruim. Vendeu uma ideia de que ele era bom, mas ele é limitado. Eu não acho que ele é tão limitado a ponto de perder um gol daquilo. Aquilo pra mim é displicência. E nem jogar tão mal assim. Exatamente. E ele perdeu o gol porque ele tomou a iniciativa errada, né? Porque ali ele poderia esperar a bola cair pra bater com o pé. Os zagueiros do Coritiba ficaram olhando. Tá sozinho. A cabeça não era a melhor opção ali, porque era um lance difícil realmente pra poder fazer o gol de cabeça. E ele o ainda erro maior errado. dele ele tinha que tentar cabecear pro canto. Agora, o que mais impressiona aí é justamente isso. E eu acho que isso, de repente, pode vir a justificar uma troca de comando. Esse Matheus Pereira jogou até os 41 do segundo tempo. Ele saiu de campo para entrar o Matheus Vital aos 41 minutos do segundo tempo. E o Matheus Pereira foi sacado para entrar o Matheus Vital. E aí vem outro, eu acho que assim... Que é outro que não tá jogando nada. Eu acho que assim, o Cruzeiro, ele vem cometendo erros muito grandes desde o dia 7 de fevereiro. O comando do futebol do Cruzeiro. Que é uma coisa que precisaria ter sido olhada e não foi olhada da maneira que deveria. Dia 7 de fevereiro, o Cruzeiro empata com o Pouso Alegre no Independência pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Sim. E o Cruzeiro estreou dia 21 de janeiro, quer dizer, pouco mais de 2 semanas depois. E ali, quando o Pesolano cai, lá em março, depois de tomar 2 piabas do América na semifinal do Mineiro, o Pedro Martins deu uma entrevista coletiva dizendo que o Pesolano queria sair após a Série B, seguraram, o Cruzeiro não fazia parte do planejamento dele, que era a Europa, convenceram, entre aspas, o Pesolano a ficar, e que na 4ª rodada da fase classificatória do Mineiro, que teve 8 rodadas, mas no dia 7 de fevereiro, eles tiveram a certeza de que o ciclo tinha acabado. Verdade. E estenderam esse ciclo até março. Isso é gravíssimo. Porque o estrago que o Pesolano provocou no Cruzeiro poderia ter sido irreversível. Com o Ramiro, com o Nicão, com vários. Ele pegava o Bruno Rodrigues e punha de ala direita. Tô mentindo? Não, verdade. É mentira minha? Verdade. Que ele botava o Bruno Rodrigues de ala direita? O choque com o Alisson, volante, que hoje seria um jogador extremamente útil, começou por ele. Queria que ele jogasse de zagueiro, queria que ele jogasse de ponta esquerda. Ali começou o choque do Cruzeiro com o Alisson. Tá? Então ali foi um erro muito grande, muito grave. E não foi diagnosticada
a falta de capacidade do Pedro Martins para comandar o futebol do Cruzeiro. Ali, uma empresa séria, e a SAF se vende como séria, tinha que ter o diagnóstico do Gabriel, do Ronaldo, ou de quem quer que seja, daqui tanto de gente que tem lá. Paulo André, ele não tem capacidade. Ou todo mundo participou da lambança, ou a lambança é coletiva. Isso é muito sério para um time que ficou 3 anos na Série B, volta para a Série A, e no dia 7 de fevereiro, o diretor de futebol tinha a certeza que o ciclo do treinador tinha acabado e deixou ele ficar até março. Isso é gravíssimo. Aí comprou o Wesley, comprou o Arthur Gomes, e acrescentou o quê no Cruzeiro, Arthur Gomes? Se você for puxar, né, os times se apresentaram, começaram a trabalhar para essa temporada no ano passado. Então você tinha realmente uma pré-temporada que é muito difícil pro Brasil, né? Então fizeram exames, fizeram os testes físicos, tudo em 2022. Aí o Pesolano, evidentemente, participa da montagem desse elenco. O Pesolano parece que entrou em rota de colisão com a diretoria, porque os caras que a diretoria apostou, ele não colocava para jogar, né? Verdade. E aí se criou um clima realmente assim, sustentável, mas ali o campeonato estadual poderia ter servido para um time que sabia que ia enfrentar um desafio desse tamanho, que é continuar na Série A para o Cruzeiro, é um desafio gigante, mesmo sem grande investimento e tal. Talvez o campeonato estadual, talvez depois a parada, fosse um tempo precioso para um treinador que está a fim de dirigir o time, que seja competente e trabalhar. Mas tem uma coisa que mais me chama a atenção. Quando o Pesolano vai nessa entrevista coletiva lá no Indepa, depois de perder a segunda semifinal pro América, ele vai sozinho, não tem ninguém da diretoria. E aí, a diretoria se cala durante 2 semanas, o Simões. Isso. Pra depois dar um pronunciamento, e aí eles alegam o seguinte, que como é empresa, como é um futebol sério, um futebol diferente, eles estavam estudando a pessoa, estavam analisando e tal. Poxa, eles estudaram tanto pra depois mandar o cara embora no meio da competição. Porque eu acho que o grande problema eu não acho que o Cruzeiro ter feito um campeonato estadual ruim foi determinante pro brasileiro ser ruim. Não. O campeonato estadual poderia ter servido como um diagnóstico de coisas que precisavam ser aperfeiçoadas. Preparação também, Preparação. né? O tempo que o Pesolano leva para ser demitido, eu concordo com vocês que foi absurdo esse tempo ter sido esperado. Mas depois eu acho a contratação do Pepa uma boa contratação. Não, eu achei certeira. O que não se justifica é a demissão do Pepa. Mas não, mas tô falando a justificativa que eles deram pra segurar o Pesolano. Nós não mandamos embora o Pesolano porque a gente não tinha o Pepa. E depois, na hora de mandar embora, não estudou. É isso. Não, e aí, o que acontece? Olha só, aconteceu uma visita à Toca da Raposa 2 e que teve palestra do Gabriel, do Pedro Martins, e eles disseram que o Cruzeiro trabalhava com 2 treinadores no radar sempre, independentemente da situação do treinador que estava no comando do time. Tinha sempre 2 ou 3 nomes no radar. O Pepa foi demitido, ninguém sabe como, porque não houve explicação, ao contrário do Pesolano, foi 2 semanas depois, mas aconteceu. O Cruzeiro penou para poder arrumar o substituto do Pepa, porque não tinha. Primeiro eles apostaram. Foi coisa de última hora. Eles apostaram que o Paulo Autuori iria assumir. Mas eu acho que isso foi muito mais papo de torcida do que deles, porque o Paulo Autuori nunca quis, né? Pois mas o nunca Autuori quis o Paulo Autuori, nunca quis. Agora, o que eu acho grave da história do Pesolano lá atrás não é nem o fato de o Pepa ter corrigido a rota. O que eu acho grave é que o Cruzeiro apostou num tanto de jogador que tem qualidade, mas viveu um 2022 muito ruim, como o Ale colocou, e aí a gente pode citar Ramiro, Vital, Nicão, Wesley, tem mais. O próprio Marlon. O Marlon vem do exterior, né? Então, aí, o que aconteceu? Dourado. Esses jogadores, tá? Eles, no campeonato estadual, o desempenho deles foi sofrível. Eu me recordo, acho que foi no jogo de ida da semifinal, lá em 7 Lagoas, na Arena do Jacaré. Parece que, assim, mandaram o Pesolano, coloca todo mundo pra jogar. Aí ele teve que ir colocando. Aí sobrou o Bruno Rodrigues. Foi. Aí ele botou ele de ala. Foi nesse jogo, o jogo de ida, lá na Arena do Jacaré. Não, você tem que pôr o Nicão. Não, você tem que pôr o Gilberto. Não, você tem que pôr o Wesley. Não, você tem que pôr o Vital. E ele foi colocando. Aí não tinha o que fazer com o Bruno Rodrigues. Aí ele pegou o Bruno Rodrigues, botou de ala. Na ala direita do Cruzeiro, pra jogar a semifinal de Campeonato Mineiro contra o América. Então, quer dizer, o início
o início, tá? Foi desastroso. O início foi desastroso. Conseguiu se corrigir a rota com o Pepa, que teve um elenco muito pior do que o atual. O Pepa não teve Lucas Silva, Matheus Pereira e Arthur Gomes. Pegou o comecinho Verdade. do Lucas, né? Acho que ele pegou Mas o aqui, comecinho. 3 jogos, se eu não me 3 engano. jogos. Quase nada do Lucas. Porque o Lucas, se não me engano, ele estreou, foi lá no Atlético do Paraná? Ele estreou no Atlético Então, Paranaense. Atlético do Paraná, o Cruzeiro depois do Atlético do Paraná jogou com o Botafogo, jogou com o Palmeiras, com o Corinthians E aí o no Pepa Grêmio já caiu. E ele perdeu jogadores também. Acho que o Giovanni Jesus saiu logo com ele, não foi? O Pepa? É. Não, o Pepa perdeu de cara Richard e Ramiro, É. Pois que é. eram os dois meias dele. Depois o Giovanni Jesus foi vendido. Né? Que era O a Giovanni opção Jesus dele. foi para os Estados Unidos. Que era a opção dele na lateral. Então, quer dizer, e aí a aposta de qualidade do Cruzeiro, Lucas Silva, Arthur Gomes e Matheus Pereira, né, para poder, na janela, qualificar o time para a briga contra o rebaixamento, o Pepa não usufruiu e o Zé Ricardo também não está usufruindo, né? O Lucas Silva é o que apresentou o melhor futebol deles, mas irregular, né? E Matheus Pereira e Arthur Gomes, e talvez tenham sido apostas muito mais altas do ponto de vista financeiro do que o próprio Lucas Silva. Ah, com certeza. O que eles acrescentaram pro time do Cruzeiro? É. O Arthur Gomes nem titular é mais. Ele chegou, fez um jogo, todo mundo E o achou Matheus que, pô, vai Pereira arrebentar. merece ser titular? Não. O Matheus Pereira tem sido titular baseado na No nome. expectativa. Não, É. mas no nome. É, mas- Porque o Matheus Vital não entregando nada é mais do que o Pereira. Agora, o Vital não participa, se não me falha a memória, não participa de um lance de gol do Cruzeiro desde junho. Né? Ah, não. Desde maio. Desde maio. Desde que ele machucou contra o Fluminense no início aqui no É, Mineirão. ele nunca mais foi ele o mesmo. voltou, nunca mais. Agora- Agora também não jogou com o Bruno Rodrigues. É. Não, mas com a chegada do Zé, no início, ele teve de novo a oportunidade. Sim, Porque já Zé tinha acreditou perdido a muito posição. É. Ele deu Ó. oportunidade pro Vital, pro Gilberto, né? É. O Zé chegou bem com esse discurso de tentar ainda. O próprio Nicão, que Isso. voltou a atuar depois. Agora, tem umas coisas no Zé Ricardo que me incomodam muito, sabe, ô Romano? Não sei se vocês pescaram essa fala ontem dele na coletiva, quando ele foi questionado sobre estar fazendo mais do mesmo, e ele justificando o porquê da escalação, e eu disse aqui, até achei que a escalação inicial foi plausível, mas ele pegou e questionado sobre o fato dele ter levado 3 laterais direitos. Ele falou assim: o William era o meu titular, o Palácios era se eu precisasse defender melhor, e o Gasolina era se eu precisasse atacar. Ô, gente, isso aí pra mim é pra acabar. Primeiro que o Palácios, com todo respeito, o Palácio não defende, o Palácio não ataca, o Palácio não recompõe, o Palácio não acompanha lance nenhum. Não dá pra Palácios pensar no Palácio. muito abaixo da crítica. É. Muito abaixo da crítica. Palácios não é jogador pra vestir a camisa do Cruzeiro. Então, se o Zé Ricardo pensa nele como uma opção pra defender melhor, é porque ele não tem... Os que estão lá, então, titulares, ele não confia. Porque pra ter que confiar no Palácios, e outra coisa... Se você precisa jogar contra um dos piores times do campeonato, precisando vencer fora de casa, você vai confiar que o Gasolina é sua opção ofensiva? Eu não sei. tem ninguém melhor. Eu Aí não vai sei falar nem se pra a mim. explicação dele, se essa situação de opção que ele falou é pior do que ele justificar que um defende, o outro ataca, e quer dizer que o outro é no meio termo, né? O Não, outro nem mas ataca nem defende. se você pensa, pode chegar em determinado momento do jogo que eu preciso atacar mais, que eu preciso de mais homens dentro da área, que eu preciso de mais qualidade pra finalizar. O Gasolina é a melhor opção, gente?